A escalada dos conflitos internacionais deixa o mundo em alerta. Será que estamos cada vez mais próximos de uma nova guerra mundial? E todo esse cenário de confrontos e o avanço da tecnologia militar também traz outra questão alarmante: a ameaça de um ataque nuclear. Vejam no episódio de hoje de Planeta em Perigo. A humanidade em conflito. Em outros momentos a gente teve momentos tensos, mas agora nós vivemos um dos mais tensos da história depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. Guerras que atravessam gerações e parecem nunca ter fim. Nós nunca estivemos tão próximos a uma terceira guerra quanto agora. Líderes mundiais em confronto. E especialistas de todo mundo em alerta. Nós realmente estamos vivendo uma era muito dramática. We live in a very dramatic era. Principalmente nesse momento em que uma guerra nuclear seria capaz de exterminar o mundo. É o planeta em perigo. O símbolo máximo do horror e da morte na história recente da humanidade. A explosão nuclear que devastou Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Morreram instantaneamente quase 200 mil pessoas, com armas muito menos potentes do que aquelas que a gente tem hoje em dia. De lá para cá, o avanço tecnológico bélico dos países só aumentou. Assim como o número de conflitos entre as nações e o temor de que algo parecido ou ainda pior possa acontecer. Nesse momento, porque a Europa se arma como nunca se armou desde a Segunda Guerra Mundial, as chances de haver confrontações diretas entre os atores é muito maior do que era anteriormente. Tensão medida pelo chamado relógio do juízo final, um marcador feito por cientistas que simboliza o quão perto a humanidade está do fim. Em janeiro de 2025, o relógio marcou 89 segundos para a meia-noite, o mais próximo de uma catástrofe que já estivemos desde a criação do relógio em 1947. Eu acho que o risco é real, principalmente porque vivemos em um mundo com muitos conflitos. Atualmente, especialistas estimam que existam cerca de 13 mil ogivas nucleares pelo mundo. Rússia e Estados Unidos são os donos de maior parte desse armamento. E a tecnologia desses artefatos fica cada vez mais sofisticada. As armas nucleares que temos hoje pelo planeta são muito mais poderosas do que as bombas que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial, com poder para exterminar toda a humanidade. Existem 9 países que possuem arma nuclear, então os Estados Unidos, Reino Unido, Israel, França, Rússia, China, a Coreia do Norte, Paquistão e Índia. Este site faz uma estimativa de qual seria o efeito prático se uma bomba nuclear fosse usada hoje em dia. Veja essa simulação na cidade de São Paulo. A onda de calor atingiria quase 9 mil quilômetros quadrados. Derrubaria prédios, provocaria milhões de mortes, além de afetar cidades metropolitanas, como Santo André, e até chegar perto do litoral do estado. Por conta dessa expansão e dessa criação desse calor, tem também uma onda de choque, que também causaria danos severos, destruiria prédios, casas, pontes, estruturas de construção, que poderia tanto causar efeitos imediatos e também efeitos a longo prazo, dependendo da distância da pessoa de onde essa bomba aconteceu. O efeito nuclear não é apenas o efeito imediato de destruir tudo em um grande diâmetro. Também permanece no chão, nas árvores, nas plantas e algo que vai se arrastar por muitos anos depois. E mesmo as pessoas que sobreviverem a um ataque nuclear, a probabilidade de ter câncer e morrer depois disso é de praticamente 100%. O site usa como parâmetro a bomba Tsar, considerada a maior bomba nuclear da história, construída pelos soviéticos nos anos de 1960.
Os especialistas estimam que uma bomba mais moderna, como as que os países têm hoje, causaria danos muito maiores. A bomba mais poderosa que tem disponível hoje é imposta dos Estados Unidos e ela tem cerca de 1000 vezes mais potência do que a que foi detonada em Hiroshima. E o pior, atualmente vários conflitos envolvem países que têm armas nucleares em seus arsenais ou que têm acordo com outros governos que possuem esse tipo de artefato. O ditador teria ficado furioso com o discurso do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. Na invasão da Ucrânia, o uso de armas nucleares é visto pelos russos como uma possível tática militar. São vários conflitos que estão acontecendo. Nós temos na Síria uma guerra civil que ainda não se resolveu. A China continental entende que ela tem que retomar Taiwan para reintegrar o seu território. E outro ainda mais grave do que este, que é entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque você tem interesse das grandes potências, das grandes economias, dos países mais importantes do mundo diretamente envolvidos no conflito, podendo fazer com que, se houver uma guerra entre eles, você tenha um conflito ainda maior. As tensões entre Rússia e Ucrânia começaram em 2014, mas se tornaram uma guerra definitivamente em 2022, com a invasão russa. Atualmente, existem esforços por um cessar-fogo. Mas as discordâncias entre o ucraniano Volodymyr Zelensky, o russo Vladimir Putin e o americano Donald Trump, que tenta mediar o conflito, colocam em xeque toda a operação pela paz. Mesmo que haja uma paz na Ucrânia, se essa paz não for sustentável, ela não vai durar e vai levar a uma nova guerra no futuro. Se houver um envolvimento diretamente de uma dessas potências na Ucrânia, entrando em guerra diretamente com a Rússia, há um risco nuclear, há um risco de uma grande guerra internacional. O mundo segue atento a outro conflito importante e que acontece desde outubro de 2023, entre Israel e os terroristas do Hamas. Essa praça ficou muito conhecida durante a guerra entre Israel e o Hamas. Os cartazes exibem nomes e fotos de pessoas sequestradas em outubro de 2023. Cada foto, uma história, uma vida, uma família. Um cenário que mostra o lado mais sombrio das guerras. Quem sofre as piores consequências são os civis. É o caso de Ruth Strum. É mãe de 3 filhos. 2 deles, Yair e Eitan, foram sequestrados pelo Hamas. As pessoas me veem e pensam que eu estou bem e forte, mas eu estou completamente destruída. Foi a primeira vez que o grupo terrorista Hamas realizou um sequestro em larga escala de civis israelenses, levando centenas de reféns para a faixa de Gaza. O ato intensificou ainda mais o conflito na região. É o caso do Irã. Ele poderia querer usar, possivelmente, esse armamento em Israel, que é o seu maior inimigo na região, que também tem arma nuclear. Israel já tem. Imagine só um conflito entre os dois usando armas nucleares. Um dos filhos de Ruth foi liberado 5 meses depois. O outro continua em cativeiro. Pergunto o que ela vai fazer caso Eitan seja liberado. Espero que aconteça o mais cedo possível, porque eles e os demais reféns já estão lá há muito tempo. Quero que isso acabe e que eu possa ver um abraço dos meus 3 filhos e que possamos reiniciar as nossas vidas, pouco a pouco, porque não vai ser nada fácil. De a pouquito, porque não vai ser fácil. Assim como não vai ser fácil mudar um destino que já parece traçado. O mundo está dividido e sendo destruído aos poucos. A cada invasão, a cada míssil, a cada bomba lançada. Muitos países têm construído bunkers, inclusive na expectativa de que possa eclodir uma guerra maior. E as populações também têm se armado. Não se sabe quando será o próximo passo. E a resposta pode ser nuclear.